princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Lírio do vale, estrela da manhã, para sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale, estrela da manhã, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é meu Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é Alfa, Ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Alfa, Ômega, princípio e fim. Sim, Ele é. Sim, Ele é. Para sempre cantarei o seu louvor. Lírio do vale, estrela da manhã, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é meu Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é meu Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor. Ele é. A Ele a Boa noite, querido e amado povo de Deus, a você presencial e a você que nos acompanha da sua casa. Meus amados, nós vamos viver 5 sextas-feiras com um convite a renovar a nossa vida. A Paróquia São Mateus está fazendo uma quaresma diferente, né? Devido à pandemia, nós não podemos ir para a rua, né? A via sacra, devido à aglomeração. Então nós vamos refletir sobre alguns temas bíblicos sobre 5 sextas-feiras. Essa será a via sacra da paróquia. E já te convidando, por algum motivo que você tenha de você não estar aqui, que venha na próxima sexta-feira, que vai ser de grande aproveitamento, né, para todos nós, um aproveitar para a nossa vida. Te convido a você aqui comigo e a você da sua casa, de entrar nesse clima de quaresma, já entrar nesse clima de oração. Convocamos a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos que o Espírito Santo nessa noite possa vir ao nosso encontro e começar a encher a nossa vida e a sua vida que nos acompanha
daquilo que nós precisamos a rever, a transformar, a agir, o mover do Espírito na vida da paróquia, na sua vida, na vida do sacerdote, para que comecemos uma quaresma diferente. De repente você já começa a se questionar, mas padre, quantas quaresmas eu já vivi? Quantas vias sacras eu já vivi? E parece que tudo continua a mesma coisa. E é verdade. Tudo vai continuar a mesma coisa, meu amado, se você decidir continuar a mesma coisa. A questão da santidade, a questão do mover do Espírito na vida, na sua vida de batizado e na minha vida de sacerdote, é um querer constante de um renovar do Espírito. Nós, aqui na igreja, e você, da sua casa, você essas 5 sextas ao mover do Espírito Santo, ao renovar o seu batismo, a renovar a igreja que há dentro de você. Por mais que nós saibamos que devemos trabalhar, temos tantas coisas para fazer fora a igreja, mas jamais nós podemos esquecer que somos igreja. E é claro que esse testemunho de igreja nas nossas vidas precisa mover o meu querer, precisa mover a minha consciência de padre, a minha consciência de batizado, a minha consciência de igreja. O mover de Deus através do Espírito Santo hoje na sua igreja, ao mover o coração da igreja, é o transformar constantemente uma atitude pelo qual todos nós cristãos devemos fazer. A nossa querida arquidiocese nos convida a refletir sobre a campanha da fraternidade. Nós vamos refletir sobre 5 temas bíblicos. Vamos refletir sobre a nossa vida, vamos refletir sobre a vida da igreja, vamos refletir sobre esse tempo quaresmal. E aí você, nessas 5 sextas-feiras da sua casa, você vai ter a resposta: será que realmente eu sempre vivi uma quaresma da forma que eu precisava viver? Cantemos. Isso. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Você canta, eu também. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Os teus braços e peça. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu com força. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Com alegria, eu também.
Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Com coragem e confiança, hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Teu poder, renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Meus queridos, vai pedindo ao Espírito Santo já, nessa nossa oração, vai pedindo que o Espírito Santo vá apontando no seu coração as tuas tentações. Vai pedindo que o Espírito Santo vá trazendo na sua mente o mal que há em todos nós, que há em mim, que há em você. Vai pedindo que hoje, nesta noite, já esse renovar do Espírito na sua vida e na vida da igreja, que vamos falar das tentações, há um caminho de tentação na vida do batizado. Peça que o Espírito Santo te revele as suas tentações, aquilo que é muito mais oculto em ti, que precisa ser revelado, para que também com Jesus e Nossa Senhora você possa suportar as dificuldades da vida. E a Quaresma, esse tempo favorável, minha amada, que te convida a isso. Enquanto eu e você de casa, você comigo aqui presencial, enquanto nós não pedirmos, né, Senhor, o teu Espírito Santo me mostra as minhas batalhas, me mostra as minhas dificuldades, eu nunca vou conseguir ser aquilo que Jesus quer na minha vida. Eu posso ter 1000 anos de igreja, mas a gente precisa, queridos, renovar isso. E o Espírito Santo hoje vai e deseja trazer a grande batalha na sua vida e te proclamar uma vitória. Mas para isso, a Quaresma, nós, Jesus, nós temos que ter esse firme propósito. E por isso, meus amados, nós vamos falar hoje. Hoje começa em Mateus 4, de 1 a 11, e na outra sexta-feira, e depois na outra sexta-feira, só não teremos uma sexta-feira que vai cair no dia 19. Essa semana ela vai ser substituída pelo dia 17. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. São no deserto. Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado por Satanás. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhes:
se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor, e disse-lhes: tudo isto te darei, se prostrares a mim. Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servir. Palavra da salvação. Querida e amada igreja, nós acabamos de ouvir que Jesus ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, e ali ele foi tentado. Constantemente, queridos, estamos por muitas tentações na nossa vida. O apóstolo Paulo, em diversas vezes, alertou para o fato de que Satanás está sempre lançando ciladas contra a vida da humanidade. E é verdade, né? Você aí de casa, quantas das vezes nós nos deparamos com situações contrárias, ciladas da nossa vida, algumas são maiores, algumas são menores, mas sempre a nossa vida, ela está cercada de coisas ruins. Ora externas a nós, ora internas a nós, né? Por isso que é a luta diária do bem contra o mal. Vocês lembram da homilia que o padre falava que o número 40 é só uma simbologia? Não são simplesmente 40 dias entre noites e dias, mas são simplesmente atos que se contradizem à vontade do batismo. Atos que se contradizem à vontade do Senhor. E é claro que a quaresma, ela tem esse contexto muito interessante para nós. Onde está Deus na minha vida? A quaresma traz, né, essa reflexão para nós, que a quaresma nos convida a olhar para a nossa vida de batizados. Onde está Deus? E ontem, certamente, né, mesmo com pandemia, se muitos padres fizessem alguma formação na igreja ontem, a igreja está vazia, porque o Flamengo estava jogando. Muitos deixaram, certamente, botar o Flamengo no lugar de Deus. Isso é um exemplo, né? Mas que aí nós temos que começar a perceber quais são as nossas tentações. O mundo que nos favorece ao tentar contra Deus. Foi só um exemplo, mas eu tenho certeza que muitos católicos ontem não compareceram, se bobear nem rezaram, porque quiseram ver o Flamengo. Que bom, né? Meu time ganhou, é campeão, mas a gente tem que saber. Se eu sou católico, eu tenho que saber onde está Jesus na minha vida. Senão, o que adianta, não é verdade? Você que nos acompanha da sua casa. E hoje, né, o Senhor te convida a refletir sobre isso. Amados, onde está Deus? Onde está Deus na vida do batizado? Onde está Deus na vida da sua igreja? E Paulo justamente vai lembrar isso para nós, né? Satanás está sempre lançando ciladas contra a nossa vida. O padre falava isso para vocês na homilia, né? A gente acha que as tentações, elas são grandiosas. As tentações são mínimas. Pode até ser grandes, né? Mas vai depender de onde está Deus. De onde está Deus.
E continuamos, né? Por outro lado, a própria Bíblia, temos os exemplos de como devemos nos comportar diante de tais tentações. Um desses exemplos é a tentação de Jesus descrita em Mateus 4:11, Marcos 1:12-13 e Lucas 4:1-13, onde o próprio Filho de Deus foi também tentado pelo demônio. Utilizando os capítulos 4 do Evangelho de Mateus, vamos seguir e ver essas tentações. Chegando, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha, né? O diabo, interessante, né? Se você é filho mesmo, ali o diabo está fazendo o quê, queridos? O diabo está o quê? Duvidando de Deus. Olha como é que ele é. Se tu é filho mesmo, transforma essa pedra em pão. Você de casa que nos acompanha, quantos de nós também já duvidamos se Deus existe? Quantos de nós na nossa vida de igreja duvidamos se Deus existe? Ou seja, uma primeira tentação na vida do batizado é duvidar de Deus. Duvidar da existência de Deus. Uma primeira tentação, a gente vai descobrir tantas tentações, queridos. Primeira tentação, duvidar da existência de Deus. Nós falávamos que o Espírito Santo vai apontar em nós. E meus amados, o que o Espírito Santo apontar em você, é aí que você vai começar a sua quaresma. Primeira tentação, duvidar que Deus existe. Quem nunca duvidou, né? Padre, você já duvidou? Já. E eu tenho certeza que os católicos também duvidam. Porque a gente não coloca Jesus, Deus, né, que é o próprio Filho, no lugar dele. Não tenho tempo, tenho muitas coisas para fazer. A gente vai colocando Deus em lugar. Sempre. Sempre. Vocês podem notar, queridos, nós sempre colocamos Deus em segundo lugar. Traga a sua mente ao seu coração, veja se não é isso. Que isso, padre? Você está errado, padre. Nós temos tantos anos de igreja. Sempre colocamos Deus em segundo lugar. Então, primeira tentação, duvidar da existência de Deus. Mas eu faço tanto pela igreja, padre. Eu comungo, eu sou homem da palavra, eu estou ali sempre que o Senhor deseja, né? Duvidar da existência de Deus. Não colocar Deus no lugar que é dele. Continuamos, amados. Perceba que Satanás usou a fraqueza da carne, né? Porque Jesus já estava cansado. Se tu é Deus, transforma a pedra em pão. A fome, né? E aí ele é terrível, né? Satanás usa a fraqueza da carne como a primeira tentativa, pois ele sabia que Jesus estava fisicamente debilitado após o período de jejum. Entre outras palavras, o que ele vai dizer? É justo que o Filho de Deus passe fome? Se você transforme e come. Entendem? A sutileza. Olha só, o que nos faz mover da tentação? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. É justo? Você é filho de Deus, você passar por tudo isso, acaba logo com esse sofrimento, come, sacia a tua fome, Deus. Muitas das vezes, a gente faz o contrário. A gente come.
nós não temos força e coragem para dizer não. A gente come. A gente prefere se entregar à tentação, a gente prefere se entregar aos prazeres carnais, aos prazeres do mundo, ao invés de falar não. Então, segunda tentação, meus amados, nós precisamos aprender a dizer não para o demônio. Padre, como é que a gente diz não ao demônio? Fazendo o contrário. Tô com preguiça? Não tô, não. Preciso estar lá? Ah, mas eu não quero ir. Tem que ir. Hoje eu preciso estar em tal lugar, mas tem que ir. Ah, mas eu precisa. Isso que a gente chama de força do Espírito. Que muitas das vezes nós católicos não temos. É mais fácil o nosso comodismo do que metermos a cabeça e falar, vambora. Quantas vezes, meus amados, já aconteceu isso na vida de vocês? Quantas vezes nós fomos vencidos porque não sabemos dizer não? Não para o pecado, não para o mundo, e sim para as coisas de Deus. Quantas vezes, queridos, nós temos que estar ali, com o joelho dobrado no chão, para que a nossa vida não possa cair. Mas às vezes ela cai. E aí de repente vem, será que eu sou católico mesmo de verdade? Né? Será que nós somos católicos de verdade? E a igreja vai trazer para nós esse tempo favorável da quaresma. Que tipo de católico eu sou? Eu sou aquele tipo de católico, eu sou aquele tipo de cristão que eu só quero quando me traz prazer a igreja? Quando a igreja não me traz prazer, eu não quero? Né? Eu só busco quando é favorável a mim, quando não é favorável a mim, eu não busco? Come, transforma essa pedra em pão, sacia a tua vontade, porque eu sei que você está com fome. Se Deus comesse, se Jesus comesse, se Jesus transformasse, acabava a salvação no mundo. Jesus lutou, Jesus sangrou. O Padre sempre fala para vocês isso, né? Santidade é sangrar, buscar Deus sangra, é querer sempre o melhor para a nossa vida, meus amados. Primeira tentação, mais uma vez, duvidar da existência de Deus. Segunda tentação, aprender a dizer não ao mundo. E Paulo vai nos lembrar, meus amores, nós não somos desse mundo. Paulo lembra isso para nós. Quem eu sou diante desse mundo? Diante dessa graça que Deus me coloca? Quem eu sou? Né? O Filho de Deus se permite que Deus passe fome. Não precisava. E continua, né? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha que interessante. Se você quer vencer as tentações da sua vida, é preciso ter uma armadura com você. E qual é a armadura? Sagradas Escrituras. Católico não lê a Bíblia. Católico tem vergonha de proclamar a sua crença. Católico tem preguiça de ler a Bíblia. E nós, todos nós, só vamos conseguir combater, meus amados, o mal que há nas nossas vidas através das Sagradas Escrituras. Padre, mas não consigo. Não consegue por quê?
porque Deus não está na sua vida e no seu devido lugar. E aí a gente olha, né? Tantos caminhar de Deus na história da igreja, tantas pessoas, vamos caminhar. E a gente olha para nós. Católico tem ou não tem preguiça de ler a Bíblia? É muito mais cômodo eu ficar com a homilia do sacerdote, porque ele tem obrigação de ler, ele tem obrigação de estudar, né? Porque ele é padre, né? Não é verdade? É uma tentação, queridos, na nossa vida não ler a Sagrada Escritura. Não ler a Sagrada Escritura é uma tentação. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tentar contra o nosso cristianismo é não ter intimidade da palavra. Vocês percebem? Olha quanta coisa a Quaresma nos ensina. Eu preciso começar a parar e refletir. E mais uma vez, leve isso, tá? Faça esse dever de casa. Que tipo de católico eu sou? Os primeiros cristãos, né, o discipulado de Cristo, quantos sofreram, quanto apanharam, né? Quem puder ver, veja o filme de Paulo, veja o filme de Mel Gibson, né, a Paixão de Cristo, que tinham que esconder sua fé para não morrer. E a igreja continua. Hoje nós não podemos esconder a nossa fé. Hoje não precisamos esconder a nossa fé. Uma coisa que é nossa, é próprio nosso, mas temos medo, temos preguiça, não testemunhamos, não combatemos, porque nunca experimentamos a Jesus. Nós somos católicos, toda a igreja do Rio de Janeiro, né? É claro que nós, sacerdotes, também temos as nossas dificuldades, mas a gente observa isso. E é por isso que a paróquia São Mateus te propõe a você de casa a experimentar uma quaresma diferente. E a ver, né? Quanto que ainda eu preciso mudar a minha história, o meu cristianismo, o meu catolicismo. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus vai dizer, né, que todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para cumprir, para que vivais e multipliqueis, e entreis e possuís a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrares de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, e estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, e se você realmente guarda os mandamentos ou não. Olha que interessante. O Senhor nos propõe uma realidade, uma reflexão de mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Volta lá na primeira pergunta do tio. Onde está Deus? Continuamos. Jesus te humilhou, né? Jesus deixou você ter fome, mas Ele te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:1-3. O Senhor é tão misericordioso para com a sua humanidade que mesmo assim Ele dá para nós um alimento. Que para nós não é mais um maná, povo de Deus. Você que nos acompanha da nossa casa, da sua casa. Para nós o alimento significa e se chama pão eucarístico. Eucaristia. Quarta tentação. Não querer viver desse alimento. Quantos católicos, meus amores, preferem não comungar
A gente sabe que pode, é claro, né? Não vamos entrar numa realidade canônica, não estamos aqui para isso, mas a gente sabe que tem muito católico afastado da Eucaristia, porque não se acha digno dela. Isso é ou não é tentação? Né, Carlinha? Não é verdade? Você deve conhecer um monte, né? Quantos batizados nós conhecemos? Quantos crismados nós conhecemos? Quantas pessoas que fizeram a primeira Eucaristia, que nós conhecemos, vocês de casa também? E quantos católicos estão afastados da comunhão, da intimidade com Jesus? Isso é uma tentação. Não querer ser como Ele. Porque Eucaristia significa isso. Eucaristizados, vocês já aprenderam, o padre já ensinou. Estar intimamente ligados a Jesus. Não só de pão vive o homem. Nós, meus amados, precisamos cuidar do nosso espírito, né? Quinta tentação, não cuidar do espírito. Nós cuidamos da alma, não é verdade? Nós cuidamos do corpo, não é verdade? Mas nós não cuidamos do nosso espírito. Nós não cuidamos da nossa alma. E cuidar da alma, oração, jejum, Eucaristia e penitência. Oração, jejum, Eucaristia e penitência. Para que nós possamos viver uma boa quaresma, meus amados, há uma base que a igreja nos propõe. Mas tudo isso, queridos, é muito difícil de se viver. Eu sei que é, eu sou um ser humano também, eu sei que é difícil rezar, eu sei que é difícil abrir as Sagradas Escrituras, eu sei que é difícil ter intimidade com Jesus, eu sei de tudo isso, eu sou humano também, mas eu sei que quando você quer, você é capaz. Às vezes nós nos colocamos numa sexta tentação. Vou acabar caindo aqui, meu Deus. Às vezes nos colocamos numa sexta tentação na nossa vida. Tirei, obrigado. Nos incomodar com o outro. Simples essa tentação, né? A gente se incomoda muito com o outro. Católico não quer viver a sua fé, católico não quer ser de Deus, porque o que o outro vai achar? O puxa-saco, o isso e aquilo, não sai da igreja, não é isso? Olha aí a tentação. Eu não vivo a minha fé porque eu me importo com o que o outro vai achar de mim. Eu lembro, né? Lá no trabalho eu era chamado de Papa Oxa. Quem me conhece da época do Padre Jorge sabe disso. Eu não saía da igreja. A minha vida era, minha irmã pode testemunhar. A minha vida era trabalho, faculdade, igreja. Eu às vezes chegava segunda-feira no meu trabalho acabado. E o meu horário era do primeiro turno. Eu tinha que estar logado junto com os meus atendentes 7 horas da manhã. Às vezes eu saía da igreja 11 horas da noite, meia-noite. Ela falou assim, pô Rodrigo, o que houve? Falei, cara, tô muito cansado. Se puder hoje não me traz problema. Mas eu tô feliz. Nem fala pra mim que o telefone quebrou, nem fala pra mim que tá com problema de conta, nem fala pra mim que tá uma área toda ferrada por causa do telefone, nem me fala isso. Mas eu tô feliz. Porque eu sei que ali é o meu lugar. É isso, meus amados, e você que nos acompanha
da sua casa. É isso que a gente tem que entender. A vida do batizado, a vida do cristianismo, e nós que somos católicos, nós temos que saber qual é o lugar de Deus na nossa vida. E eu garanto para vocês, é o cansaço que revigora. Porque não é igual. Eu nunca tinha ido a baile, né? Na minha época era baile, né? Vocês estão discutindo a minha idade, né? Na minha época era baile. Eu nunca tinha ido a baile, nunca tinha ido a discoteca. Eu lembro que eu fui uma vez e parecia que o mundo tinha terminado para mim. Eu estava muito cansado no dia seguinte, eu estava esgotado. E aí uma vez eu fiz essa comparação. O esgotar do mundo é diferente do esgotar de Deus. Então vocês estão anotando aí? Depois vocês vão me lembrar, né? Esquecer de viver o que é próprio seu, porque tem medo daquilo que o outro vai falar, ou daquilo que o outro vai achar. Isso é uma tentação. Vamos continuar. Jesus não perdeu tempo discutindo ou debatendo com Satanás. Jesus apenas usou a Escritura, a palavra de Deus. Diante dessa resposta, Satanás percebeu que Cristo usou a palavra e também tentou usá-la contra o próprio Jesus. E disse-lhes: se tu és filho de Deus, lança-te daqui de baixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O que Satanás fez nada mais é do que algo muito comum dentro da igreja nos dias, não só hoje, mas de todas as nossas igrejas. É o chamado espetáculo da fé. Você não é Deus? Dá uma ordem aos seus anjos. Você pode fazer isso. Pede para eles virem aqui, né? O chamado espetáculo da fé, quando a Escritura é distorcida para que doutrinas de demônios possam ser ensinadas ao povo. Ou seja, outra tentação que acontece muito dentro da nossa igreja. E aí a gente aprendeu lá com a tia Teteca, né? Você de casa também aprendeu, não é verdade? Que eu diminua e que o Cristo apareça. Mas será que é assim, meus amados? Será que essa expressão de Paulo, né? Essa expressão paulina que a igreja vive, é assim? Será que o meu serviço, será que o meu cristianismo, será que a minha vida é, de fato, o aparecer de Deus na minha vida e na vida do outro? Isso dá muito para os cantores, né? Quer ver o exemplo? Missa com bispo, né? Ih, vai lotar, né? Nossa, missa com bispo na igreja. Aparecem pessoas que nunca você viu. Missa com padre normal. Às vezes tem igreja que você não tem nem equipe de música. Por quê? O ser humano precisa de glória. A gente precisa ser exaltado. A gente precisa aparecer, né? Eu falava isso, acho que eu falei para eles. Falava, queridos, se Deus me desse o dom de cantar,
que eu enrolo, né? Eu não canto, né? Eu me acho que só o chuveiro e o meu banheiro, tá certo? Se Deus dou de cantar, eu gostaria de estar cantando em todas as missas. Porque Deus me deu um dom. E esse dom precisa ser colocado em prática. Infelizmente, meus amados, muitos católicos precisam desse chamado espetáculo da fé. De aplausos, de serem vistos. Isso é uma tentação ou não? Será que o padre está errado? É claro que isso é uma tentação. Qual é a tentação? Ser visto. Mas Deus já te viu, né? Reza ao teu pai, entra no teu quarto, fecha a tua porta, reza ao teu pai que está oculto e vê o que está oculto. É interessante que aqui eu tenho vários ministros da Eucaristia, né? E dedilha aí, menino. E o que acontece, né? Às vezes você de casa, né? Você vê assim: ah, mas o ministro ele é chamado para dar comunhão. É verdade. O padre, quando convida o batizado, né? O cristão, o católico a ser ministro da Sagrada Comunhão, é só para dar comunhão, é só para levar para o doente como viático. Mas o padre precisa de alguém que lave, que passe. Porque às vezes a gente chega, tá tudo arrumado, muito bonitinho, né? Não sei se vocês repararam, né? Olha como é que tá como nós fizemos, né? Para poder lembrar um pouco a quaresma que nós estamos vivendo. Galhos secos, a relação de deserto na nossa vida. Mas se vocês repararam, existem pequenas flores no meio de tantos galhos secos. Por mais que o deserto, biblicamente falando, é o lugar que não há vida, é o lugar do mal, é o lugar das forças do mal, mas Jesus ele tem o poder de transformar onde há seca, onde há mal, onde há trevas, em luz. Aonde humanamente a gente olha é tudo seco, o Senhor transforma. E a gente precisa ter pessoas com esse carinho, com esse zelo para cuidar, né? E ninguém sabe o trabalho que o ministro tem. Às vezes a gente chega, tá tudo pronto, mas olha, por exemplo, né? Ninguém sabe que eles estiveram aqui e que foram eles que decoraram. Porque muitas das vezes, meus amados, a gente também nos coloca no lugar do outro, né? As nossas igrejas às vezes também julgam. E por isso que ao longo da vida, né, de santidade, a gente precisa ter esse cuidado de espetáculo da fé. Né? Isso é muito importante na vida da igreja, meus amados. Isso é muito importante na caminhada do batizado. Eu preciso diminuir e Jesus aparecer em mim. E aí continua, né? O espetáculo da fé, quando a escritura é distorcida pelas doutrinas, né? Infelizmente, muitos homens instituídos pastores têm a mesma estratégia que Satanás teve. Muitos pregam versículos isolados e fazem pretextos, construindo ensinamentos contrários à palavra, com o objetivo de colocar o homem no centro de tudo, né? E Deus como mero serviçal. Olha só que interessante, né? O homem
no lugar que não é dele. E nas nossas igrejas tem muito isso, né? Muitos precisam desse espetáculo da fé. O homem no centro de que não é dele. Olha quantas coisas nessa sexta-feira de quaresma que a gente está aprendendo, queridos. E isso que eu estou falando não é novidade para ninguém. É? Eu acho que é. O quanto que nós precisamos refletir. É interessante, né? É interessante. Colocar o homem no centro de tudo. Quantas vezes, meus amados, nós como igreja tiramos Deus e colocamos o homem? Quantas vezes? Eu faço melhor. Eu cozinho melhor. Eu passo melhor. Eu toco melhor. Eu canto melhor. Eu. Eu sou um padre melhor. Quando eu era pequenininho, sabe? Continuo sendo pequenininho, eu falava assim, poxa, como eu queria ser igual o Barcelona, como eu queria ser igual o Fábio de Mello. Aí eu ficava no seminário, né? Lendo algumas coisas, vendo a canção nova. Aí teve um momento na vida do padre, vocês nem sabem, né? Acho que nem minha irmã sabe disso. Teve um momento na minha vida que eu queria ser da canção nova. Por quê? Olha como o demônio atenta. Por quê que eu queria ser da canção nova? Vocês sabem. Eu teria palco. Não é verdade? Todas as televisões eu me assisti. Depois eu pensei em ser da Shalom. E aí quando eu fui ordenado, porque Jesus ele guarda, tá? Vocês acham Jesus bonitinho? Jesus não é bonitinho não, tá? Jesus guarda. Porque ele sabe de tudo que a gente fala, de tudo que a gente pensa. Jesus guarda. E quando eu ordenei, aonde eu caí? Qual foi a minha primeira paróquia? Nossa Senhora Aparecida da Kelson. Olha onde eu fui. Tá rindo já? Olha onde eu fui. É aqui que eu te quero. É aqui que você vai ter que ser visto. Eu fui para uma favela. Nunca tinha entrado, queridos. Nunca tinha entrado, né? Juro para vocês. Eu nunca tinha entrado. Minha irmã pode falar. Eu nunca tinha entrado em comunidade. Eu nunca tinha me deparado com arma. Quando a minha mãe viu aonde eu ia ficar, a minha mãe chorou. A minha mãe falou assim, eu lembro quando fosse hoje, né? De carro, a gente foi conhecer, né? Porque quando o padre é transferido, você vai conhecer a igreja. A minha mãe falou, meu filho, você não vai conseguir ficar aqui. E chorava. Às vezes, queridos, nós temos tantas tentações de ser tudo e esquecemos de perguntar o que Deus quer de nós. Esquecer que Deus é aquele que pode transformar todo um projeto de vida. Eu precisava estar naquele lugar. Eu precisava aprender. Eu precisava sofrer. Eu precisava muitas coisas. Eu precisava para que pudesse ser um padre melhor. E hoje, quando eu olho para a minha vida de padre, como eu era e como eu sou, como eu melhorei. Às vezes eu sou debochado, às vezes eu brinco, né? Porque eu só brinco com as pessoas também, né? Que eu amo, que me permite brincar.
chamou de Flávio José. Mas, meus amados, uma coisa que a gente tem que trazer muito no nosso coração. Sempre. Será que Deus está no lugar que é dele na minha vida? Porque eu posso trocar Deus por um vício, eu posso trocar Deus por bebida, eu posso trocar Deus por tantas coisas, e vocês sabem disso. E eu posso realmente viver uma fé de espetáculos. Se eu apareço, eu estou bem na fita. Se eu não apareço, eu vou destruir aquele que está aparecendo mais do que eu. Né? Vocês estão com uma cara, queridos. Ainda bem que eu não estou vendo vocês aí de casa. E vamos continuar. Espetáculos da fé. Pastores que colocam o homem no lugar que não é dele, e Deus como mero serviçal, e Deus como mordomo. Quando você encontrar alguém distorcendo a escritura, você já sabe que não é Deus falando. Satanás queria que Jesus se jogasse do pináculo do templo. Ele estava tentando substituir a confiança por um teste, lançando dúvidas sobre a fidelidade de Deus. Acredite, ele estava usando a Bíblia contra Jesus. Basicamente, o objetivo dele era forçar Jesus a tentar contra o próprio Deus. Me perdi nas tentações, mais uma tentação, né? Tentar contra a vida do outro. Quantas vezes, meus amados, nós tentamos contra a vida do nosso irmão? Quantas vezes nós seduzimos o nosso irmão ao mal? Quantas vezes, pelos nossos atos mundanos, nós fazemos o nosso irmão pecar? Quantas vezes nós somos motivos de discórdia na vida do outro? Quantas vezes nós que batemos no peito, você que nos acompanha de casa, católicos, e que tem um comportamento totalmente diferente? Quantas vezes nós, coordenadores de pastorais, quantas vezes nós fazemos isso? Tentar contra o outro? Por isso que tentação é isso, né? Tentar incitar o mal na vida do outro. Isso é tentação. Quem tentou Adão? Quem tentou Eva? Vai lá, come, que é gostoso, né? É delicioso, né? Come. Quantos de nós falamos, vai lá, faz, vai lá, é isso mesmo. E aquela pessoa não presta não, é isso mesmo. Aquela pessoa não tem nada de bom lá dentro, é isso mesmo. Fofocas, divisões. Responder, né? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quantos de nós, meus amados, tentamos a Jesus na vida do outro? E ainda não satisfeito, Satanás faz uma terceira tentativa para destruir Jesus. Novamente, o diabo transportou Jesus ao monte alto
e mostrou-lhe ele todos os reinos do mundo e a glória. E disse-lhes: tudo isto eu te darei, se prostrado me adorar. Tudo isso eu te dou, Jesus. Você só tem que me adorar, beijar a minha mão. Essa tentativa final foi um pouco diferente. O que Satanás propõe a Jesus foi algo que chamamos de apostasia. Ele queria que Jesus abandonasse a Deus. No mesmo instante, Jesus respondeu: Satanás, e venceu aquela tentação no deserto. E disse-lhes: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e chegaram os anjos e serviram a Jesus. Quantos, queridos, nessa trajetória da nossa vida de batizados, quantos outros deuses nós colocamos na vida? Você deve conhecer pessoas que colocam deuses no lugar do próprio Deus. Mais uma vez, vamos lembrar, você de casa, lembra lá. As tentações estão ligadas ao homem, mas também naquilo que a gente faz de Deus na nossa vida. Colocar Deus no lugar dele. E se eu coloco outros deuses na minha vida, Deus não está no lugar dele. Quantos de nós católicos e você de casa, né? Vai ler mão, vai jogar búzios, vai bater em outros lugares, né? Católicos, não sei se vocês já viram, católicos, coloca assim no grupo do WhatsApp, né? Olha, Nossa Senhora não sei o que, reze 10 Ave Marias, agora passe isso pro irmão, você vai ter uma graça. Não é mais ou menos assim? Isso é o quê? Vocês sabem? Isso é chamada corrente. Corrente não é de Deus. Quantos católicos, não sei se ainda existe, né? Às vezes via no jornal a coisa de horóscopo. Ai, deixa eu ver como é que tá hoje o meu dia. Não é verdade? Deixa eu ver o que estão falando de mim. Ih, vão falar, hoje tá bom. Estão mandando eu usar roupa amarela ou vermelha, porque hoje eu vou conseguir um namorado. Vocês estão rindo? Ah, peguei vocês, né? Quantos já fizeram isso? Quantos? Colocar deuses no lugar de Deus. E a nossa fé, queridos, a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa alegria, precisa acabar com tudo isso. Por isso que nós estamos vivendo uma quaresma diferente. Opa, eu sei, a minha fé diz, a minha doutrina diz, o meu cristianismo diz que eu sou católico e eu não posso ler horóscopo, que eu não posso ir para macumba, que eu não posso mandar ler mão, que eu não posso jogar búzios. Porque o meu Deus não é esse Deus. Continuamos. O que podemos aprender com a tentação de Jesus? O que nós podemos aprender com isso? Podemos aprender muitas lições com esse episódio. Já vimos que o diabo, se preciso, tentará usar a própria Bíblia para nos tentar, achando que nós, né, somos sabedores. Deus falou comigo, cuidado, né? Opa, Deus falou comigo, cuidado. Vimos também que ele é especialista em distorcer a palavra de Deus.
e que devemos tomar cuidado para não imitar as práticas que são perigosas. Outra lição que podemos aprender é que precisamos ter sempre vivo em nossos corações a certeza que Deus é o único na minha vida. Se o católico não tem a certeza que Deus é Deus e que Ele é o único na minha vida, eu estou no caminho errado. Se eu troco Deus por coisas do mundo, eu estou no caminho errado, são tentações. Ele conhece cada detalhe do que precisamos. E mesmo em momentos de tentações, nossa adoração tem que estar direcionada somente a Ele. Pois a sua palavra é a arma que garante a vitória para qualquer problema da vida do ser humano. Revestivos de toda a armadura de Deus para estar firmes contra todas as ciladas do diabo. Ou seja, queridos, oração, Eucaristia, que mais? Oração, Eucaristia, jejum e penitência. E aí tem uma musiquinha. Que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Vocês conhecem? Do começo, de novo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Segura. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Olha que interessante. Nós sabemos que nós precisamos mudar sempre. Renova, é isso que a gente pede ao Senhor. Senhor, o que é o renovar de Deus? O que é o transformar de Deus, queridos? O que é o trazer Deus para a nossa vida nesse período de quaresma, se não é essa renovação? Senhor, eu preciso disso, eu já não quero ser igual. Mas eu não quero ser igual em quê? Por isso que o Padre pediu para vocês pensarem nas tentações diárias que vocês têm, que eu também tenho, e que você aí de casa também tem. O renovar de Deus, queridos, a unção do Espírito é libertador. Mas a gente precisa pensar e falar o quê? Isso é quaresma. A quaresma não é simplesmente, eu estou vivendo um tempo litúrgico que a igreja me pediu para chegar na Páscoa. Se eu não sangrar, se eu não testemunhar, se eu não querer mudar de comportamento, várias quaresmas vão passar, filhos, e a gente não vai mudar. Eu tenho que ter essa certeza que há um renovar de Deus na minha vida que eu preciso, que você precisa. Já não quero ser igual. Aqui está a chave pelo qual o católico precisa obter a graça de Deus. Senhor, eu tenho essas limitações, mas eu preciso do teu Espírito, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua moção, eu preciso da unção do teu Espírito, porque eu não quero ser mais assim.
Isso é viver a quaresma. Eu não quero, eu não posso, eu não me permito ser assim. Eu não me permito. Porque há um Deus que me ama, há um Deus que me protege, há um Deus que me liberta, para que eu possa viver as graças que Ele prometeu. Quando Ele mandou o Paráclito para a minha vida, e Ele falou: é preciso que eu vá, mas deixarei com vocês o Paráclito, para que vocês não se sintam sozinhos. A força do alto, a força de Deus que há em nós. Mas, meus amados, essa força de Deus não é só na igreja. Eu preciso ser um homem melhor, eu preciso ser uma mulher melhor, eu preciso ser um marido melhor. Quantas mulheres que sofrem humilhações do marido, quantas mulheres que sofrem em casa, quantos homens, quantas famílias destruídas, porque não se permite o renovar de Deus na família, porque sabe que a gente precisa, mas não se coloca diante da graça de Deus. E continua. Ih, peguei vocês agora. Do começo, vou ser bonzinho, do começo, vai lá. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Você canta, renova-me. Renova-me, Força. Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo Que há dentro de mim. segura. A resposta está aí. O renovar de Deus na vida da sua igreja, que somos nós, está onde? E a coordenadora está aqui. Do Sagrado Coração de Jesus. O renovar de Deus na vida da igreja, que somos todos nós, está onde? No coração. Não é isso que você fala para os meninos, para os seus meninos, né? Não é isso que você prega, Márcia? Não é isso que você testemunha para elas? O que é o apostolado da oração? Que é o sustentar da igreja, um coração que pulsa, que transforma a cada geração, a cada momento. Dar um coração é transformador. Mas é esse exercício quaresmal que nós precisamos ter na nossa vida. Todos nós, a começar do sacerdote, a você da sua casa, o nosso coração é igual ao coração de Deus. O meu coração está muito próximo do coração misericordioso de Deus. Na minha família, na minha esposa, no meu marido, nos meus filhos, no meu trabalho. Que testemunho eu dou? Porque eu sei que muita coisa em mim precisa ser mudada. Mas o que eu, padre, estou fazendo na minha vida de padre para mudar as minhas misérias? O que eu, Márcia, estou fazendo na minha vida para mudar as minhas misérias? O que eu, Carlos, estou fazendo na minha vida para mudar as minhas misérias? O que eu, Aline, estou fazendo na minha vida para mudar as minhas misérias? O que eu, Mônica, o que eu, Fabinho, estou fazendo na minha vida para mudar? É aqui que nós, igreja, tem que entender. É aqui. A mudança está em nós, em cada um de nós. Mas quando de repente eu começo a fazer a mesma coisa, né? Eu julgo, eu excluo, eu divido, eu sou um mau marido, eu humilho a minha esposa, eu humilho o meu marido. Quando eu também não respeito os meus filhos, quando eu de repente sou um filho rebelde, quando eu tiro Deus do lugar dele,
eu preciso voltar. E somente quando eu estou predisposto a esse coração, e aí vem, vocês aprenderam, oração, eucaristia, jejum e penitência, eu consigo começar a mudar. E aí mais uma vez o padre fala para você também, quantas quaresmas vocês já viveram? Quantas quaresmas aí traz um pouco para essa realidade de Paróquia São Mateus, Igreja Particular do Rio de Janeiro? Quantas quaresmas a paróquia viveu? Se eu chegar na Páscoa com mudanças verdadeiras de atitudes e de vida, eu não vivi a minha quaresma. Mas vocês vão ver, e você de casa também vai ver, a mudança dói, a mudança sangra, porque ninguém é acostumado a mudar. Porque nós já achamos autossuficientes e que não precisamos de nada. Por isso que o nosso olhar tem que ser esse olhar que a coordenação do apostolado ensina. Que o apostolado, ensina. E a coordenadora pode falar até melhor do que o sacerdote. Se eu não tiver um coração amado, primeiramente por Jesus ao meu coração, eu também não chego ao coração do outro. Olha quantas coisas... É a primeira sexta-feira só, queridos. Olha quantas coisas aprendemos. Olha quantas coisas temos que refletir. Isso é igreja. Cantemos mais uma vez. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa Segura. mais de ti. Vocês sabem qual foi o motivo que Jesus permitiu o pecado entrar na humanidade? Você sabe aí da sua casa qual foi o motivo que Jesus permitiu o pecado? Porque Deus sabia de tudo. Mas por que houve essa permissão de Deus? Para que a humanidade tivesse essa consciência. Eu necessito de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. Porque se não tivesse pecado, ninguém precisaria dele. Por isso que o Espírito Santo veio nessa condição do amor e da unidade, para que nós tivéssemos essa experiência de intimidade com Deus, para necessitar dele. Ou seja, para que eu vença os conflitos internos da minha vida, eu preciso necessitar de Deus. Interessante, né? Eu preciso de Deus. E nesse precisar de Deus, meus amados, já terminando, essa nossa formação, eu te convido através dessa canção a mais uma vez você repensar em tudo na sua vida, nessa proposta de um recomeço, de uma quaresma, de um renovar de Deus na nossa vida, o quanto que eu necessito desse Deus. Mas para que eu entenda tudo isso,
eu preciso colocar Deus no lugar dele. Não estou falando que agora eu vou ter toda a paróquia São Mateus direto comigo aqui na igreja, não é isso. Porque vocês também têm uma vida fora daqui. Mas é saber onde está Deus. E se aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus ou não. Cantemos. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Eleva sua adoração. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Espírito Santo de Deus, vem através dessa oração a renovar cada coração de cada homem, de cada mulher, da pessoa que nos assiste da sua casa, a esse renovar de Deus, a esse transformar de Deus na vida dessa igreja, Pai, na vida de cada homem, de cada mulher aqui presente, na família dessas pessoas. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, essa transformação, esse renovar, esse mudar, que é isso que a igreja pede, que nós sejamos coerentes com aquilo que pregamos, coerentes com aquilo que vivemos, a testemunhar a vitória de Cristo sobre a nossa vida. Sabemos que tentações teremos sempre, mas o que importa, queridos amigos, não é cair, mas aprender a renovar e levantar em Deus. E que nesta noite o Espírito Santo possa nos fortalecer, nos ajudar a combater o bom combate da fé, a expressar que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso das nossas vidas e que com Ele não somos nada e que sem Ele não podemos vencer as guerras, as batalhas. Por isso que Paulo vai falar para nós combater o bom combate. Isso que é a missão do cristão. É preciso combater, queridos. Mas se tudo estiver difícil, é porque muitas das vezes você tirou Deus do lugar dele. Aprendamos a trazer Deus de volta para o seu lugar, que é próprio dele. E que através da igreja, os sacramentos, nós possamos também testemunhar a esse Cristo, a tantas pessoas que precisam de nós, que precisam do nosso testemunho, que precisam da nossa igreja. Aprendamos de Deus, amados filhos, ao renovar, ao que o Espírito vai dizer à igreja, a combater a cada dia o mal que há em nós. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que possamos ter essa intimidade com Jesus, com Nossa Senhora, com o Espírito Santo. Lembremos, conversão, santidade são atos diários da vida do homem. Que possamos aprender a colocar Deus no lugar que é dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu creio. Então, meus amados, você que nos acompanha aí na sua casa, lembrando que na sexta-feira que vem, alguém me lembra aí, por favor? Na sexta-feira que vem, a partir de 19h30, teremos Roberto, da Comunidade Magnífica, coordenador da música, que vai falar sobre a passagem do ao vivo. É isso, certo? É sempre o ao vivo, é isso mesmo, né? Nessa mesma lógica de quaresma, tá bom? Nós não temos a nossa via sacra. Eu tenho certeza que tá valendo a pena. Não é verdade? Tá valendo a pena? Tá, né?
Hebreus 10. Vamos falar então, né, Roberto? Te convidamos a você a voltar e trazer mais um. E a você de casa que de repente hoje não pôde vir, semana que vem. Essa é a nossa Via Sacra. Vamos falar sobre Hebreus 10, fazendo parte da nossa quaresma, né? Da nossa formação quaresmal, para nos prepararmos para a Semana Santa e também para a ressurreição. Já agradecer ao Restaurar por estar aqui conosco, e a você de casa que nos acompanha. Divulguem o nosso retiro, traga mais um. Certamente o renovar de Deus vai ser transformador na vida da nossa querida igreja. Amém? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição, São José, São Miguel e São Mateus, desça sobre todos nós e a você da sua casa a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Renovar, vamos cantar no Espírito. Espírito, Espírito Santo, Transforma-me. queremos renascer, Quero povo de Deus. Espírito, Nas palmas. Espírito, Espírito Santo, transforma-me. Quero renascer. De novo. Espírito, força, Espírito Santo, transforma-me. Quero renascer. Pois, Paulo.